Fala pessoal, tudo bem? Estamos para mais um episódio aqui do CHC Cast. Hoje com presença ilustre aqui, estreia do nosso sócio aqui, Luiz Rodrigo. E hoje a gente vai falar sobre sociedade. Nada melhor do que chamar os três sócios aqui do escritório para falar um pouquinho sobre sociedade, os desafios, como começar uma sociedade. E eu vou deixar primeiro o Costa se apresentar aqui e depois a gente seguir aqui com o debate. Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de dizer que é um orgulho participar desse novo projeto do escritório. É um projeto que já está sendo bem falado por todos os nossos amigos, nossos conhecidos, até pelos colegas de profissão. Bom, antes de mais nada, eu preciso fazer uma introdução sobre a minha pessoa. Bom, meu nome é Luiz Rodrigo Perdomo da Costa, mais conhecido como Costa nesse meio jurídico. Tenho dois filhos, sou advogado formado pela Unisantos, tenho especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUC São Paulo. Hoje sou responsável pela pasta de Direito Empresarial aqui do escritório, com ênfase no preventivo trabalhista e civil. Tá? Bom, é isso. Com o passar dos episódios, vocês vão conhecer mais da minha pessoa, do meu profissional. É isso. E eu sou o Guilherme Craveiro, estou de volta aqui pela terceira semana seguida. E Já hoje pode pedir música podemos, já. E hoje é uma honra imensa poder dividir esse podcast aqui com o Costa e com o Igor. O Igor mais uma vez, o Costa pela primeira vez. A gente batalha muito aqui no escritório para colocar esse rostinho na frente das câmeras, porque é um cara ímpar que a gente só tem coisas boas para falar. Bom, e para começar eu já vou trazer aqui um pouco, se vocês me permitem, né, um pouco da história de como é que surgiu o CHC. Nada mais justo que a história, contar um pouquinho da história. Então, eu e o Igor, a gente já tinha um escritório, já, né, como a gente tinha dito no primeiro episódio, quando eu contei um pouquinho sobre mim. E aí nós já tínhamos como amigo, através do time da OAB, time de futebol da OAB, o Costa. E aí, há 2 anos atrás, tinha acabado tava não no final, né, mas já tinha um bom tempo de pandemia. A gente começou a se reunir para fazer happy hour, conversar. O Costa começou a frequentar bastante o nosso escritório, que sempre foi um grande amigo. E aí a gente acabou indo fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem em maio de 2021. A fatídica viagem para Campos do Jordão. Aí a gente tava nessa viagem, em conversas, cervejas, uma série de vinhos, uísque, uma série de coisas. A gente decidiu, viu que realmente o que nos unia não era apenas amizade, a gente tinha muitas intenções em comum, muitas ideias em comum e muitos planejamentos para o futuro comum. E quando a gente decidiu dentro dessa viagem, quando a gente voltasse, a gente tava com mais pessoas, né? A gente sentou nós três de um dia, separadinho de todo mundo. Aí a gente decidiu que quando a gente voltasse, a gente ia sentar e realmente colocar em prática essa ideia, né? A gente ia trazer para isso, para efetividade, tirar da ideia e tornar prática. E no meu visto foi realmente uma decisão muito acertada, pelo menos da minha parte. Eu não tenho hoje um A para falar desses dois, realmente são, além de meus sócios, meus irmãos, meus amigos, que foi um prazer dividir o dia a dia com eles. Eu acho que, lógico, a gente sempre passa por altos e baixos, coisas boas, coisas ruins, mas eu acho que a possibilidade de você ter como sócio dois amigos que te permitam, além de tudo, nós fazemos cobranças uns dos outros, a gente desabafa, a gente se ajuda. E é muito legal que a gente conseguiu em todas as etapas, principalmente eu e o Igor aqui, que todo mundo fala, todo mundo do escritório fala que a gente pensa muito diferente, a gente se bica muito, mas é impressionante como a gente não tem a possibilidade de não ter necessidade de pedir desculpa um pro outro, sabe? A gente discute, a gente briga, mas dá 5 minutos tá tudo bem, porque além de tudo, além de sócios, somos amigos, somos irmãos, eu tenho certeza que eu posso contar com esses dois pro resto da minha vida. Então foi realmente numa viagem, com mais pessoas, né? E que a gente conseguiu começar essa sociedade que, graças a Deus, em pouco tempo vem dando muito certo. Só tenho coisas boas a falar de vocês, meus amigos. Bom, a nossa sociedade aqui, eu e o Gui, a gente começou há um tempinho, né, atrás, com uma outra sócia que acabou indo para concurso público, era o que ela queria. E esse foi também, eu acho que é um gatilho bom de colocar nesse podcast, porque ela estava como sócia do escritório, só que eu e o Gui a gente percebia que a advocacia não era o que ela queria, não era o sonho dela. E a gente falou,
você tem que ser sincera com você mesmo. Ou você abraça o seu sonho, porque você vai estar praticamente sabotando o seu sonho e não entregando 100% aqui no escritório. Aí ela conversou com a gente, falou até um abraço, um beijo pra ela, pra Fernandinha. E ela falou, não, eu quero concurso público, foi fazer concurso público. Aí eu fiquei uns 6 meses, né? A gente ficou uns 6 meses até fazer essa fusão de escritórios. Eu vou deixar essa fusão dos escritórios pro Costa contar um pouco mais. Não, mas antes, só lembrando, mandar um beijo para meus 2 pequenos também. Eu mencionei que eu tinha 2 filhos, mas queria deixar um beijo para Juju e para o Fefe que vão assistir esse podcast depois. Bom, em relação à nossa fusão, ela foi em Campos de Jordão, acho que com muita amizade, com muita alegria de todos que ali estavam, e foi, acho que, uma das melhores ideias que surgiram na minha vida. Conhecia os dois de outras coisas, de outros momentos da vida, e veio essa oportunidade de fazer uma fusão dos escritórios. Eu já tinha uma outra sociedade não regulamentada com outros 2 advogados, mas era totalmente diferente do que a gente tem hoje. Hoje eu acho que o principal da nossa sociedade acho que é a amizade, é o respeito que a gente tem um pelo outro, como o Dr. Guilherme falou. A gente às vezes não precisa nem pedir desculpa um para o outro, porque a gente entende muito bem o ponto de vista de cada um e respeita isso de forma grandiosa. E acho que estar em sociedade é isso, é respeitar a opinião alheia, respeitar a opinião do próximo, ter empatia, né, pela situação de cada um, e eu só vejo coisas boas nessa sociedade. Foi uma sociedade que hoje está regulamentada. Estamos ainda no 2º ano já, para comemorar o nosso 2º ano, né? Vamos ver As hoje. vésperas. Foi em maio, né? E colhendo só bons frutos, porque temos muitas diferenças, mas temos o em comum de ser grandes, de sermos bem-sucedidos. E o nosso escritório, com certeza, está no caminho certo. E ainda mais, a gente contou um pouquinho de como começou, né? Mas acho que esse podcast é principalmente para trazer o que nós pensamos de quais são os benefícios, quais são os prejuízos, quais são as dificuldades e como é que você decide formar uma sociedade, né? Como eu falei, eu acho que o principal ponto assim, é você ter pessoas do seu lado que... O primórdio é você não precisa ser amigo, uma pessoa que você confie, né? Porque é uma pessoa que vai lidar com seu dinheiro, é uma pessoa que você vai ter que entender uma série de problemas, você vai ter que reivindicar uma série de coisas. Então, assim, primeira coisa pra você definir, assim, né? A gente tá até brigando aqui antes de começar, que o Igor tem uma ficha, um folhetinho aqui, ó, tem um folhetinho dele, de como ele escolheu os sócios dele, tá? Porque não foi a gente que escolheu ele não, né? Foi ele. Não, isso é até engraçado, porque quando o Guilherme me chamou pra fechar a sociedade com ele, eu já conheci ele há 5 anos. E ele sabe de como eu era, metódico. Chato. Então eu cheguei pra ele, tudo bem, aí eu fecho a sociedade com você, mas eu vou querer algumas coisas. Aí eu cheguei pra ele, pra Fernandinha, com uma lista falando, não, ó, isso aqui, aí... Parecia é só uma briga, mano. Aí ele falou, não, aí ele leu, falou, não, é tudo o que eu penso também, eu sei que você vai chegar pra somar e vamos se juntar que vai dar tudo certo, assim embaixo do que você escreveu aí. E é muito legal isso, que é algo que a gente fala, que nós somos muito diferentes, e isso numa sociedade, no meu ponto de vista, é algo essencial. Que é, por exemplo, você sabe qual que é a melhor característica de um, você sabe o quanto cada um vai poder entregar, entendeu? Então, assim, para você saber quando essa pessoa não está entregando o máximo que ela tá, você tem a liberdade de chegar e conversar com ela. Quando essa pessoa, você vê que essa pessoa está muito sobrecarregada, tem alguma coisa, você chegar e conversar com ela também. Então, assim, isso eu acho que é essencial você ter. E nós somos aqui 3 pessoas completamente diferentes. Então, assim, se uma sociedade de 2 advogados, de 2 sócios já é difícil, de 3 pessoas só que é mais difícil ainda. No nosso caso, a gente sempre passamos por muitas dificuldades, mas a gente tem uma cumplicidade que eu falo que, assim, nós nos completamos. O Igor é aquele cara... Vou dar o meu parecer sobre vocês aqui, depois vocês falam. Mas o Igor é um cara metódico, organizado, onde quando ele tá irritado sai arrumando as coisas do escritório, sai catando o pano que tá aqui, sai lavando louça, sai fazendo as coisas. Eu sou um cara mais sossegado quanto a essa parte, né? O cara que normalmente sempre tá... Sossegado, entenda-se relaxado.
Sou o cara que tá sempre, na maioria das vezes, atendendo os clientes, falando com eles pelo telefone, ligando, fazendo cobranças de gente que deve pra gente. Então eu tô sempre mais nessa parte de comunicação. E o Costa, com o mais experiente de todos, experiente, hein? Fui bonzinho, fui bonzinho. Eu ia falar isso na minha É, apresentação. os mais experientes, o cara que tem um know-how muito grande, conhece muita gente. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, como vocês sabem, a gente está começando, mas vamos continuar de onde a gente parou. Tava falando aqui que, contando um pouquinho de cada um de nós três, do meu ponto de vista, tava falando um pouquinho do Costa, de como eu vejo, que é um cara que tem um know-how muito grande nesse meio da advocacia, um networking fantástico, juntamente comigo faz os atendimentos e vai continuar sendo sempre o captador master do escritório, porque é o cara que conhece muita gente, sempre está em todos os eventos, é um cara que tem um networking muito grande. Então esse é um pouquinho do meu ponto de vista de vocês dois. Quero saber o que vocês têm a falar de mim também. Vou deixar pro mais experiente Mais começar. Então, Eu sabia que essa parte do experiente não ia ficar de fora desse podcast. Mais cedo ou mais tarde eles iriam mencionar essa minha experiência, mas tudo bem, com muito orgulho. Essa experiência também ela me ajudou a conhecer bastante várias empresas, conseguir ter, como o Dr. Guilherme falou, um network bem grande e eu pude trazer isso para o escritório. Eu vejo a nossa sociedade como cada um tem um ponto forte, né? Como o Dr. Guilherme falou, o Dr. Felipe vai falar também, mas o mais interessante é que assim, sempre um está intermediando a opinião que um sócio tem ou que o outro tem. Então, por exemplo, mais o Dr. Felipe que faz isso. Quando o Dr. Guilherme tem uma opinião, ela quase na maioria das vezes ela é divergente da minha e vai o Dr. Felipe ponderar e explicar as melhores opções. E isso, engraçado, isso roda, isso não é algo fixo. Às vezes eu e o Dr. Felipe a gente tem opiniões diferentes, vem o Dr. Guilherme e explica. Então acho que uma sociedade ela não tem um requisito específico, ela não tem algo que vai ser de sucesso, não tem como é que eu posso dizer? Subjetivo, né? Não tem algo objetivo. É algo que a gente só tem que estar com as pessoas certas nos momentos certos de cada um. Então, eu sou fã desses dois caras e a gente se completa, como o Dr. Guilherme falou. a sociedade, a maioria das pessoas brinca, fala que é como um casamento. Eu acho que às vezes é pior do que um casamento, porque um casamento Cuidado que tu vai falar. Você lida todo dia com a pessoa e você tem que fazer às vezes a vontade das pessoas. E aqui na sociedade são três mentes pensando em um só objetivo. Como eles bem falaram, é praticamente uma engrenagem. Eu sou bom em uma coisa, o Gui em outra coisa e o Costa em outra coisa também, porque se até o Gui falou do meu papel aqui, da minha colinha, eu tenho já há algum tempo essas perguntas aqui, quando eu entrei em sociedades, que eu acho que é umas três perguntas básicas assim, para se você quer fechar uma sociedade com alguém. A primeira é se você admira a pessoa que você pretende se unir em sociedade. Se você praticamente não admirar a pessoa como pessoa e como profissional, não adianta. Você sempre vai ficar com um pé atrás com essa pessoa. Qualquer desleixo dessa pessoa, você já vai falar, porra, não devia ter feito isso, foi uma atitude errada. Então, eu acho que essa é a primeira pergunta. A segunda seria, vocês se complementam, que é o que a gente falou aqui, não adianta as pessoas serem boas para fazer as mesmas coisas. Para um time andar, para uma empresa andar, para uma máquina funcionar, precisam as engrenagens estarem funcionando e funcionando com um objetivo único. Se não tiverem um monte de gente fazendo a mesma coisa, vocês vão demorar mais para chegar aos objetivos que vocês pretendem. Porque assim como uma sociedade, a gente provavelmente vai falar de delegar tarefas, que é uma atividade difícil para mim, porque eu sou muito centralizador. Você ter isso de confiar nas outras pessoas, como o Gui falou, que é um dos pilares da sociedade, se vocês fizerem as mesmas atividades, não vai andar. E por último, se vocês conseguem conversar bem sobre tudo, sobre dinheiro, sobre prioridades e objetivos, porque se eu tenho receio de falar sobre isso com o Gui ou com o Costa,
como eu vou ser transparente com os meus sócios ao ponto de que a gente possa conversar de tudo. Graças a Deus a nossa sociedade começou de uma amizade, fora do lado profissional, no lado pessoal, quando a gente estava num hobby praticamente, que era jogar bola pelo time da OAB. Obrigado, time da OAB, porque senão não estaríamos aqui hoje. E a gente foi seguindo. Eu acho que são esses umas 3 perguntas que você deve se fazer antes de fazer uma sociedade. E é isso, objetivos iguais, sonhos iguais e confiança. E o que eu acho muito legal da gente trazer também, agora num viés um pouco mais, não diria nem informativo, mas um viés mais dando ideias, porque a gente passando assim, nós foi algo um pouco mais, foi mais uma osmose, né? Foi algo que a gente decidiu se juntar. A gente não precisava ter uma divisão de custos, a gente não precisava ter uma divisão de nada que seja, mas às vezes para você, jovem advogado que está começando a atuar, você quer abrir o seu próprio escritório, você quer fazer, você tem diversos tipos de sociedade para você fazer. Você tem um tipo de sociedade que você vai dividir despesas. Você vai alugar a sua sala comercial, dentro dessa sala vão ter mais 2, 3 salas, você pode se juntar com 2, 3 advogados, cada rachando um aluguel, rachando uma luz, rachando internet, é um bom início para você. Aquilo ali é uma sociedade, porque as pessoas presumem muito que a sociedade é apenas você ganhar junto e dividir junto. Gente, sociedade é muito mais sobre ônus do que sobre bônus, eu diria. Eu acho que são muito mais despesas, muito mais dores de cabeça do que propriamente resultados, vamos dizer assim. E a sociedade se consolida quando você está nessas dificuldades. Sim. Quando você fala, às vezes você vai fazer, principalmente no começo, você vai fazer muito mais investimento do que retirar dessa sociedade. Sim. A sua entrega para a sociedade vai ser totalmente aquém do quanto que você vai receber, porque todo começo é difícil. Você vai passar uns meses de perrengue, você vai ter que trabalhar até tarde, você vai ter que, por exemplo, jovem advogado tem que dar as caras, tem que aparecer, então você tem que estar em todos os eventos, tem que se mostrar. Uma das principais coisas que o Costa trouxe pra gente é que eu e o Gui, a gente não tinha o networking que ele tem. E uma das coisas que ele falou que pra gente fazer esse network a gente teria que fazer, que era se estar presente, a gente começou a fazer. E outra coisa que a gente não mal passava pela nossa cabeça, eu acho que era, por exemplo, a assessoria jurídica. Pra gente, a assessoria jurídica, eu acho que assim, com todo jovem advogado, é algo muito distante. Mas quando você abre sua agenda de contatos, você olha nas seu pessoas ciclo próximas, social, seu ciclo social, você fala, pô, tem muita gente que eu poderia ajudar. Tem muita gente mesmo que eu poderia ajudar. E às vezes é fazendo um contrato, às vezes é dando uma assessoria jurídica trabalhista, e você vai começando. E acho que esse foi um dos insights que você trouxe pra gente, Costa, que mudou a chavinha do escritório. Se hoje a gente está já na segunda sede do escritório, já no segundo ano, com 3 pessoas trabalhando pra gente, já foram mais, já passaram mais de 5 pessoas aqui. Foi um desses insights que virou a chavinha aqui pra gente também. Sim, eu acho que assim, nós por sermos diferentes, a gente tem uma questão que eu acho que todas as decisões que nós tomamos, eu não ia falar isso, mas eu vou falar, porque quem tá atrás dessa verdade aqui é o Dr. Juan, que participou já nos 2 primeiros episódios. Semana que vem estará aqui de novo junto com a Ana e a outra pessoa que trabalha aqui no escritório, a Gi, que vocês vão conhecer, já é um spoiler para semana que vem. Mas todas as decisões que nós tivemos que nos juntar, nos unir para tomar, porque assim, na sociedade tiveram momentos que o Iga teve que tomar uma decisão sozinho, tiveram momentos que o Costa teve que tomar uma decisão sozinho, que eu tive que tomar. E a sociedade é isso, é você saber que no momento ela teve que tomar aquela decisão e ela tomou a decisão pensando no melhor para os outros, entendeu? Então, só que eu digo que em alguns, não pequenos, mas vários momentos, a gente sentou para tomar uma decisão conjunta. E todas as vezes que nós sentamos em conjunto para tomar foram certas. Tá aí, Dr. Juan, doutora Ana, Gi, são grandes acertos do escritório. Tiveram outros, a nova sede foi algo de muita discussão entre nós, mas foi uma decisão acertada, o que melhorou a qualidade de vida de todos, realmente é algo absurdo. Então, assim, tiveram decisões que eu coloco como certas também. Talvez durante o período de tempo a gente
viu que não era o melhor para o escritório, mas que foram certas no momento. Foram de momentos de dificuldade. Logo no começo da nossa cidade, eu sofri um acidente, fiquei um mês fora e eles tiveram que tomar decisões entre eles que talvez na época, se eu tivesse presente, não seriam necessárias, mas que foram necessárias e eles tomaram. E é isso que eu falo, é tudo certo, é isso. A sociedade é isso. Então acho que assim, uma principal situação, se você for tomar a decisão de abrir uma sociedade desta forma, uma sociedade 100%, assim, tudo que entra, tudo que sai é uníssono, ela é uma sociedade que você tem que estar com pessoas que você confie. Agora, se é uma sociedade só para divisão de custos, essas coisas, lógico, tem que ter uma harmonia entre as pessoas que estão ali, mas é uma sociedade que você talvez não precise ter essa, não transparência, mas você não precisa ter essa confiança tão recíproca e tão grande com as pessoas que você vai dividir. Sim. Então, eu acho que assim, tem vários posicionamentos, tem vários tipos de sociedade que vocês, principalmente jovens advogados, podem tomar. Eu acho que é uma das melhores coisas para iniciar na jovem advocacia. Claro, você que quer ter o seu próprio negócio, você que quer, tem gente que não, realmente meu sonho é trabalhar em algum outro lugar, trabalhar num escritório. Então assim, se você começar o seu escritório, se você for trabalhar no escritório, você trabalha no escritório que vai te dar a possibilidade de você chegar em algum lugar e você ter para onde ir, que te dá uma linha, um fluxo, para você chegar onde colocar o seu nome na parede, colocar o seu nome no contrato, porque eu acho, no meu ponto de vista, o que vale a pena é isso. Não sei vocês. Não, também concordo. Acho que uma palavra que resume muito e que deve se levar muito em consideração dentro de uma sociedade seria delegar. Eu acho que aprender a delegar é algo desafiador, porque quando você está sozinho, você quer fazer tudo. Você quer decidir qual é o computador, qual a cor da parede, o local que você vai trabalhar, o cliente talvez que você vai querer atender ou não. E quando você está numa sociedade com outros advogados, você tem que aprender que eles têm as opções deles, eles têm as características deles, então você tem que delegar, aprender a delegar e confiar no que ele vai fazer. Eu acho que o mais importante é isso, é você ter a confiança de que o outro lado também vai exercer um bom trabalho como você iria exercer. E numa sociedade, assim, como o Dr. Guilherme falou, são vários tipos de sociedade. Ela pode ser para dividir despesas, ela pode ser para iniciar uma carreira, mas assim, eu só vejo mais benefícios numa sociedade por conta disso, porque você vai crescer conjuntamente, você vai conseguir angariar novos degraus. Então a sociedade ela tem que ter um pouco de coragem, mas ela tem tudo para dar certo. E eu acho também, desculpa te interromper, que o corpo, 3 cabeças sempre vão pensar melhor que uma. Não tem isso é regra. E até se falando de 3 cabeças pensam melhor que uma, essa uma pessoa que faz parte dessa sociedade também, nas decisões que ela vai tomar, pesa muito o que todos os seus sócios pensam. Por exemplo, quando a gente vai tomar uma atitude aqui, às vezes eu estou em algum lugar ou o Costa também está em outro lugar e só está o Gui aqui, por exemplo, ele tem que pensar como eu e o Costa pensaria, porque quando você vira uma pessoa jurídica, você realmente é o pensamento de 3 pessoas, não é a vontade de um só. Foi como o Costa falou, tem que delegar, tem que saber o melhor, pegar o melhor de cada um para formar essa sociedade. Foi isso que fez a gente abrir uma sociedade, abrir um escritório e contratar pessoas. A gente sempre fala aqui que a gente poderia ter um escritório mais enxuto, ganhar mais, mas se a gente tivesse um escritório mais enxuto, ganhasse mais e a gente não estaria crescendo o que a gente cresce hoje, porque a gente não teria, nós somos só 3 pessoas, não conseguiríamos crescer o quanto a gente cresceu até então em pouco tempo. E não sou eu que estou dizendo, são todas as pessoas que estão ao nosso redor e falam isso. Então é saber que a gente está indo pelo caminho certo. Sim. Às vezes o caminho certo também para nós não vai ser o certo para vocês. Vocês têm que se adaptar conforme a situação. E a gente pode pôr vários exemplos, mas... Sim, a gente tem também outros tipos de sociedade. Por exemplo, nós temos áreas aqui no escritório que a gente tinha a condição de atender com o nosso conhecimento técnico de hoje. Só que são áreas mais específicas. Então, por exemplo, direito previdenciário.
passou pela nossa cabeça fazer? Poxa, nós temos diversos colegas que trabalham exclusivamente com previdenciário. Fomos até uma colega nossa, a doutora Thaís. Então hoje, tudo que aparece de previdenciário para nós chamamos a doutora Thaís, vemos se ela tem interesse em fazer conosco e ela faz junto conosco o trabalho previdenciário, porque o conhecimento técnico dela específico, talvez na de legislação possa até que seja igual, mas ela está atualizada do que está acontecendo no dia a dia, tudo que ela trabalha especificamente nessa área. Então isso Ela vive a prática. Ela vive a disso, prática. né? Então isso é um outro tipo de sociedade que você pode começar fazendo também no início da Jovem Advocacia. Né? Parcerias. Pô, eu sou especialista que nem. Aí eu tenho pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Hoje em dia, pouquíssimo eu uso isso. São poucos processos criminais que nós temos no escritório. E quando aparece, hoje em dia, nós não pegamos mais para nós chamamos outros advogados para fazer parceria também. Então, assim, quando você não trabalha numa área específica, porque assim, o direito, isso que a gente falou no podcast passado, ele é algo muito... que ele vai se atualizando muito rápido, muito dinâmico com os casos concretos. Então, se você não tem alguém que está toda semana ali vivenciando aquela área, cara, dificilmente você vai estar atualizado. E para você se atualizar, demora para você se atualizar. Não é algo que ali uma semana você consegue, até você pegar a vivência da prática, saber como é, porque, que nem o doutor Rua semana passada trouxe a diferença dos processos administrativos para uma comarca para outra, de um estado para o outro. Cara, se você não está ali toda vez sabendo, mas até você aprender como é que funciona, é um tempo muito grande que você vai ter ali de ociosidade, que você poderia estar acelerando um trabalho, um serviço de um cliente e antecipando o seu recebimento. E querendo ou não, tudo gira em torno disso, né? Do meio econômico. A gente trabalha para receber. Trabalhamos únicamente com dor de cabeça, né? Ninguém ganha na Mega Sena e vem nos procurar para saber como administrar o dinheiro. Mas é basicamente isso. Então, se tiver algum interessado, Sena, quiser que a gente administre, sem problema, só vir até o escritório. Mas é basicamente isso. Eu acho que é um outro tipo de sociedade é esse, uma sociedade de parceria. Putz, estou com um trabalho, eu sou sozinho ainda, não tenho condição de contratar ninguém, estou muito atolado. Pô, vou chamar um parceiro aqui. Vai lá falar com o doutor não sei o que, com a doutora não sei o que. Por quê? Ele vai te atender, você faz uma parceria de indicação com ele, pega um percentual do caso que vier ali. Então, assim, são essas várias questões que a gente vem trazendo. O que eu acho que a gente tem que, nesse caso também, deixar bem claro e ser bem convicto é assim, indiquem e façam parcerias com pessoas de sua confiança. Porque você tem a certeza que o trabalho dela vai ser excelente igual ao seu. Então, é mais um tipo de parceria que a Jovem Advocacia principalmente pode começar a fazer, ou até os advogados mais experientes que queiram abranger e atuar e atender mais áreas do direito, né? Então acho que é um outro benefício muito grande de você iniciar uma parceria. Vocês têm outro... Agora eu vou deixar esses últimos minutos para a gente fazer um resumo, um panorama geral dos prós e contras de abrir uma sociedade. E se despedir, porque a gente está nos últimos minutos aqui do... A gente está tentando deixar mais enxuto, né? A gente está tentando deixar mais enxuto. Vou deixar para o mais experiente começar, então. Fala, Costa. Não, bom, queria agradecer o convite, dizer que queria estar aqui antes, mas não deu, então eu só estou estreando no terceiro episódio, mas falando sobre um assunto muito interessante, acho que um assunto que nos uniu, um assunto que tem que ter em mente a relação de delegar, porque se você quer ter uma sociedade, quer ter parceiros, você vai ter que delegar responsabilidades, mas dá certo, em frente, e espero voltar para os próximos episódios também e dizer que foi um prazer e obrigado por deixar eu fazer parte disso. Bom, eu só tenho a agradecer novamente estar aqui de novo. Prometo que semana que vem vocês não vão ver minha carinha aqui de novo. Mas realmente é um prazer fazer uma sociedade com esses dois caras fenomenais. Além de sócios e meus irmãos, não tenho, assim, realmente é só gratidão que eu tenho a falar para vocês, a desejar. Porque realmente vocês mudaram minha vida, mudaram meu patamar de vida, mudaram meu ciclo social, vocês mudaram tudo de uma forma melhor. Então, um abraço a todos que estão nos escutando. Se inscreva aqui, porque é muito importante, porque a gente tem vontade de fazer um ao vivo. Para fazer um ao vivo necessita de um mínimo de inscrições. Então, um agradecimento a todos vocês que estão assistindo. Ao Juan, que está atrás das câmeras nos ajudando hoje. E principalmente a vocês dois por me proporcionar fazer parte disso. Bom, vou finalizar aqui agradecendo a essas duas pessoas aqui fenomenais que estão aí comigo já há alguns anos.
Hoje, se eu sou quem eu sou, foi por causa deles, foi por causa que eles confiaram em mim, foi por causa que eles me complementam e foi por causa da admiração que eles têm por mim. Então, se hoje eu sou um advogado, hoje, por exemplo, sou diretor lá da OAB de Santos, foi por causa desses caras, não foi por causa exclusivamente minha. E eu acho que quando você está numa sociedade é isso, é outras pessoas trabalhando em prol de que todo mundo cresça junto. A gente fala aqui sempre, até pro pessoal que trabalha aqui no escritório, que a gente não quer crescer sozinho, a gente quer que pessoas estejam do nosso lado, segurando nossa mão e cresçam junto com a gente. Então, se você está querendo abrir uma sociedade, se você quer começar na advocacia, não sabe como, procure pessoas que queiram estar ao seu lado e crescer pessoalmente, profissionalmente. Porque profissionalmente você vai crescer se você se esforçar. Agora, pessoalmente é difícil. É difícil, né? Não é fácil. E se você tiver pessoas boas do seu lado, com certeza você vai ter sucesso. A gente vai pedir aqui para que você se inscreva novamente. Para quem não se inscreveu, deixa o like, compartilha, porque a gente quer fazer um programa ao vivo com vocês comentando no programa ao vivo, para a gente poder responder, ter uma interação maior com vocês. E uma boa semana para todos e espero que, não sei se também no próximo episódio estarei aqui, mas um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau.